Andar por fé é ter um respaldo da palavra, um reconhecimento de quem você é na palavra, porque se você tem o Espírito da eternidade, aquele Espírito que Deus usou lá no princípio, que antes era o Espírito e agora se fez carne. Porque veja só a declaração de João primeiro. No princípio era a palavra, é o verbo, e a palavra era Deus, como continua, e a palavra estava com, então um elemento. Não vai pensar que esse corpo, essa máquina maravilhosa, você come um pedaço de carne e o teu estômago tem a capacidade de separar o que não é nutriente, o que não é vitamina, o que não tem vida, do que é bagaço e jogar para fora. A mesma coisa, os rins têm a capacidade de pegar, fazer a separação. Você acha que esse corpo é fruto do acaso? Deus fez estalando o dedo? Seja um pouco razoável. Deus é experiente, mas também é prudente, é inteligente, obviamente ele experimentou. Então olha, a expressão está apontando para isto. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Olha ali o elemento Deus, usando a ele próprio, que é a palavra. Hoje é o elemento João, é o elemento Charles, que sou eu, o elemento Maria, o elemento Socorro. Independente de quem quer que seja, creu na palavra, lança a palavra para criar alguma coisa. Então entende por quê? Até que todos os homens bons se tornem ricos e que todos os homens maus se tornem pobres. Então Jesus reativou essa autoridade quando ele disse: eis aí eu vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente vos fará dano algum. Então, se o mal está te atacando e você não tem discernimento, não sabe que esse princípio que Deus usa para a vida, para destruir as coisas ruins e para gerar vida, é o mesmo que o diabo se utiliza dele, porque o princípio é o mesmo. Então você não entende, você confessa o mal. Você tem um sintoma de um mal e você, com o coração você crê naquele mal e com a boca tu confessa aquele mal. O mesmo princípio que uma pessoa usaria para ser salvo, o mesmo princípio que ela usa para a sua própria destruição. Rapaz, esse negocinho, essa feridinha, eu já vi em fulano de tal, era só uma feridinha e depois teve que cortar a perna. O que você fez? Você pegou o sintoma, você se vestiu com a tua autoridade e verbalizou. Então cumpriu 2 testemunhos. Com o coração você creu e com a boca você verbalizou. Esse mesmo princípio, se você entende e anda com Deus, você usa para destruir as coisas mal. Eis aí vos dei poder para pisar a serpente, escorpião, toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Você usa. Observe que essa expressão serpente não é por acaso. Por que Jesus não disse assim: em meu nome expulse, ou eis aí poder para pisar onça, para pisar leão? Não, para pisar jacaré, sucuri, não. Serpente. Por quê? Porque foi na figura de uma serpente que Satanás enganou a humanidade. E ali está caracterizado a queda do homem, o rebaixamento do homem. Assim permitiu a morte reinar, porque com o pecado veio a morte. Nós iremos falar com detalhe, você irá entender. Está na primeira... No primeiro tema, no primeiro assunto, na primeira aula. Então observe que foi também a figura de uma serpente lá quando Deus ordenou Moisés para tirar o povo do Egito. Deus também usou a figura de uma serpente. O que tu tem na mão, Moisés? Um bastão, uma vara. Joga no chão. Moisés jogou a vara no chão. A vara se transformou em uma serpente. Por que não numa onça? Por que não no jacaré? Por que não no sucuri? Porque para fazer Moisés entender que Satanás, o pior inimigo da humanidade, inimigo que Faraó era um tipo dele, inimigo que tinha tentado matar Moisés, quando Moisés tentou livrar um dos seus irmãos, vai entendendo. E a causa que Moisés estava ali era exatamente o medo. Então, para que Deus pudesse tirar o medo do coração de Moisés, porque se Moisés vai enfrentar Faraó com medo, medo é a mesma coisa que é o que define
Quem é o meu Deus? Aquele que eu tenho o atributo de ser superior. O medo faz com que eu dê esse atributo, aquele que eu estou com medo, no caso de Moisés, o Deus de Moisés, até o encontro com Deus, era Faraó. Então Deus não podia enviar Faraó com aquele medo, porque Deus não podia fazer a unificação, o verbo não podia fazer carne, porque não era legal, porque se Deus se faz carne com Moisés cheio de medo, quem era maior do que Moisés seria maior do que Deus que estava em Moisés. Então Deus disse, solta a vara, Moisés, solta o cajado, Moisés. Moisés soltou o cajado. O cajado se transformou em uma serpente. Pega a serpente, Moisés. Observe que Moisés tentou fugir da serpente. Então ali estava o sentimento dele de medo e estava a voz de Deus. A voz de Deus que estava vindo de uma sarça pegando fogo, uma árvore pegando fogo, vai entendendo. Uma sarça, um fogo. Primeiramente, Deus estava dizendo assim, tu tá vendo eu aqui, Moisés, nessa árvore como fogo? Eu sou o Criador, não sou? Eu poderia estar, sei lá, no corpo de um elefante, eu poderia estar no corpo de um humano, mas eu não manipulo as coisas. Eu não quebro as leis que eu mesmo criei. Moisés, deixa eu te explicar. Moisés, se tu não sabe, eu governo no mundo invisível. Eu tenho autoridade sobre tudo, inclusive sobre o fogo. Mas sobre o campo humano, Moisés, eu deleguei essa autoridade para vocês. E eu não posso quebrar esse princípio. Porque se eu quebrasse esse princípio, Moisés, Satanás também tinha o mesmo direito. Eu não tenho direitos porque eu sou um Deus. Eu tenho direito porque eu cumpro aquilo que é correto. Se eu quebrar um desses princípios, esse meu direito Satanás terá. Então, Moisés, observe, Moisés, eu estou como um fogo. Eu tenho o poder da natureza. E você tem um corpo. Você não é mortal. Você é mortal, Moisés. Eu não sou mortal. Você não é autossuficiente. Eu sou autossuficiente. Mas você está no teu habitat. Você tem direitos legais de estar aí. Todas as coisas foi feito aqui embaixo para vocês e por vocês. Lembra que eu coloquei lá no começo? Adão no topo. Foi a serpente que rebaixou, tirou ele dessa posição. Moisés, pega a serpente. Moisés partiu para a serpente. Quando Moisés partiu para a serpente tornou-se em um bastão. Ou seja, Moisés tinha acabado de dominar a serpente e o que deu origem à serpente, o que impedia dele dominar era o medo. Tirou o medo, tirou a autoridade dela. Então ele pegou a serpente. Aí quando Deus disse, Moisés, vai salvar o meu povo. Olha o que Moisés disse, Deus, quando eu chegar lá com o teu povo, ou mesmo com o faraó, que eu falar que o Senhor me apareceu em uma sarça pegando fogo. Deus, eles não vão acreditar em mim. Quando eu chegar lá que disser, Deus, eles perguntarem, cadê esse Deus? Quem te enviou? O que eu digo, Deus? Olha Deus falando. Vá, Moisés, e diga assim, eu sou, me enviou. Preste atenção o que essa palavra está dizendo. Sabe o que de fato Deus está dizendo para Moisés? Moisés, você não entendeu, deixa eu te falar. Quando você ouve e crê e aceita a minha palavra, me dá o tributo de um ser maior, superior que tu está me dando, porque tu estava com medo da serpente. A serpente é a segunda maior. Das coisas invisíveis, ela é a figura de Satanás. Mas você, em vez de crer no medo, na serpente, você creu em mim. Então agora, Moisés, invalida a tua posição. Agora valida a minha posição. Eu sou todo poderoso. E agora você está lá diante do povo me representando. Você e eu não somos mais duas pessoas. Agora somos um. Olha que Jesus disse isto lá em João 10 e o verso 30. Eu e o Pai somos um. Foi ali que tentaram tirar pedra de Jesus. Jesus disse,
Mas por que razão vocês querem atirar pedra em mim? Diz alguma coisa ruim que eu fiz? Olha o que eles falaram. Jesus disse assim. Eles disseram assim: não é porque tu fizeste alguma coisa ruim ou mal. Não, é porque sendo tu homem, se passa tu sendo Deus. Ou seja, tu se julga ser igual a Deus quando diz que tu e o Pai é um. Foi ali que Jesus disse. Mas a palavra, a lei, a Bíblia, ele não citou a Bíblia, citou a lei. Não, o próprio Deus não disse: vós sois Deus, e vocês não creem no que está escrito lá? Porque Jesus citou o Salmo 82, porque lá está escrito: vós sois deuses. Entende isso? Moisés, tu, aonde eu não estou, fisicamente falando, me representa, diga eu sou, porque nós estamos um. Em vez de dizer, cadê o Deus Todo-Poderoso? Não, eu sou, resolva comigo, eu sou. Tanto é, nessa parceria que, para o mar se abrir, teve que, primeiro, Moisés tocar. Entende isso? Então, quando você se assume em Cristo, se assume entendendo, você volta a ser um com Deus. O verbo se fez carne. Aí você tem o princípio da criação. Agora é só você ser instruído e nunca mais o mal se assenhorar de você. Aí você vai ver o que é fertilidade. Aí você vai ver que não depende de Deus. A prosperidade é um dom de Deus. Mas a prosperidade depende de você. Nós iremos estar falando passo a passo. Essa é a primeira aula. Volto a pedir, compartilhe, porque coisas grandiosas irão acontecer em tua vida. Você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Nós vamos estar ensinando. Você vai entender, eu tenho certeza que você vai entender. Vem a fonte da vida, vem compre sem dinheiro leite, mel.